Bom dia, graça e paz para quem crê e também para quem não crê. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta para trazer essa boa semente para a vossa alma e para a vossa mente. Deus é contigo e também comigo. Estou aqui no livro de Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao verso 19, e quero compartilhar essa passagem com vocês. Vamos a ela? Vamos lá. Portanto, queridos irmãos, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que estão escolhidos para o céu, eu quero que vocês agora pensem nesse Jesus, aquele que é um mensageiro de Deus, o supremo sacerdote da nossa fé. Pois Jesus foi fiel a Deus, que o nomeou supremo sacerdote, tal como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. Porém, Jesus tem muito mais glória do que Moisés, assim como um homem que constrói uma ótima casa recebe mais elogio do que a casa. E muita gente pode construir uma casa, mas só Deus é quem fez todas as coisas. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém ele era apenas um servo. E sua obra foi principalmente esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceria mais tarde. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os cristãos, somos a casa de Deus. Ele mora em nós, se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria e a nossa confiança no Senhor. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte que o escutemos, que não deixemos de ouvir a sua voz hoje e não permitamos que o nosso coração se endureça contra ele, como o povo de Israel fez. Eles se endureceram contra o seu amor e se queixaram dele no deserto enquanto ele os estava pondo à prova. Deus, porém, teve paciência com eles durante 40 anos. Embora a sua paciência tivesse sido terrivelmente submetida à prova por eles, e ele continuou a fazer os seus portentosos milagres para que eles vissem, porém eu, diz Deus, fiquei muito irado com eles, pois seu coração estava sempre olhando para outro lugar, ao invés de levantar os olhos para mim. E nunca acharam os caminhos que eu desejava que eles seguissem. Então Deus, cheio desta ira contra eles, obrigou-se com um juramento e jamais permitir que eles chegassem ao lugar de descanso dele. Portanto, tome cuidado com seus próprios corações, queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são maus e incrédulos e estão levando vocês para longe de Deus vivente. Fale diariamente uns com os outros a respeito destas coisas enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês, cegado pela fascinação do pecado, se torne endurecido contra Deus. Porque se fomos fiéis até o fim, confiando em Deus tal como fazemos no princípio, quando nos tornamos cristãos, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Mas o tempo é agora, nunca se esqueça da advertência. Hoje, se ouvir a voz de Deus falando com vocês, não endureça seus corações contra ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. E quem eram essas pessoas de quem estou falando? Que ouviram a voz de Deus falar-lhes, porém depois se rebelaram contra ele. Era aqueles que saíram do Egito
com seus líderes Moisés. E quem é que deixou Deus irado durante todos aqueles 40 anos? Estas mesmas pessoas que pecaram e, como consequência, morreram no deserto. E a quem Deus estava falando quando declarou com juramento que ele jamais poderia entrar na terra que ele prometeu ao seu povo? Estava falando a todos aqueles que lhe desobedeceram. E por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. Amém? Li aqui Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao verso 19, e que Deus vem falar no seu coração através dessa mensagem. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus pode falar no seu coração através da sua palavra. Ore sempre, leia sempre a Bíblia, porque a Bíblia é o manual de fé e de instrução do cristão. Quem lê a Bíblia tem o caminho de Cristo, que leva ao Pai. Deixo essa mensagem, um abraço a todos e fique com Deus, que tenha um ótimo dia. Amém? Bom dia, graça e paz para quem crê e também para quem não crê. Eu estou aqui com a palavra de Deus.